O Mahabharata de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 5. Ambopakyana Parva. Capítulo 175. A filha mais velha pede pelo governante dos Salvas depois que Bhishma a sequestrou. Bhishma disse: Então, ó o chefe dos Bharatas, me aproximando de minha mãe, aquela filha do clã Dasa, e saudando aquela mãe de heróis, eu disse estas palavras, tendo derrotado todos os reis, estas filhas dos soberanos de Kasi, que têm só a beleza como dote, foram sequestradas por mim por causa de Vishitravirya. Então, ó o rei, Satyavati com olhos banhados em lágrimas, cheirou minha cabeça e disse alegremente: por boa sorte é, ó o filho, que tu triunfaste. Quando em seguida, com o consentimento de Satyavati, as núpcias se aproximaram, a filha mais velha dos soberanos de Kasi disse estas palavras com grande acanhamento: ó Bhishma, tu és familiarizado com a moralidade e és bem versado em todas as nossas escrituras. Ouvindo as minhas palavras, cabe a ti fazer em relação a mim aquilo que é consistente com a moralidade. O soberano dos Salvas foi antes disso escolhido mentalmente por mim como marido. Por ele também, sem o conhecimento de meu pai, eu fui solicitada em particular. Como, ó Bhishma, nascido especialmente como tu és na família de Kuru, tu violarias as leis de moralidade e farias alguém que anseia por outro viver em tua residência. Sabendo disso, ó touro da raça Bharata, e deliberando em tua mente, cabe a ti, ó de braços fortes, realizar o que é apropriado. Ó monarca, é evidente que o soberano dos Salvas espera por mim. Cabe a ti, portanto, ó o melhor dos Kurus, me permitir partir. Ó o poderosamente armado, tem piedade para mim, ó o principal dos homens virtuosos. Tu, ó herói, és devotado à verdade, isso é bem conhecido por toda a terra. Capítulo 176. O rei dos Salvas rejeita a Anva. Bhishma disse: eu então coloquei a questão perante minha mãe Kali, também chamada Gandavati, como também todos os nossos conselheiros, e também perante nossos sacerdotes especiais e comuns, e então permiti, ó rei, que a mais velha daquelas moças, Anva, partisse. Permitida por mim, aquela moça então foi para a cidade do governante dos Salvas. E ela tinha como sua escolta diversos brahmanes idosos e estava também acompanhada por sua própria ama. E tendo viajado toda a distância entre Hastinapura e a cidade de Salva, ela se aproximou do rei Salva e disse estas palavras: eu venho, ó tu de braços fortes, expectante de ti, ó de grande alma. Para ela, no entanto, ó rei, o senhor dos Salvas disse com uma risada: ó tu da cor mais formosa, eu não desejo mais fazer uma esposa de ti que eras para estar casada com outro. Portanto, ó abençoada, volta para lá para a presença de Bhishma. Eu não desejo mais a ti que foste raptada à força por Bhishma. De fato, quando Bhishma, tendo vencido os reis, te levou embora, tu a acompanhaste alegremente. Porque tendo humilhado e subjugado todos os reis da terra, Bhishma te levou embora, eu não te desejo mais, ó tu da cor mais formosa, como esposa a ti, que eras para estar casada com outro. Como pode, o rei como eu, que conhece todos os ramos de conhecimento e que prescreve leis para a orientação de outros, admitir em sua residência uma mulher que era para estar casada com outro? Ó dama abençoada, vai para onde quer que tu queiras, sem gastar teu tempo em vão. Ouvindo essas palavras dele, Anva então, ó rei, afligida pelas flechas do Deus do amor, se dirigiu a Salva, dizendo: não fales dessa maneira, ó Senhor da terra, pois não é assim. Ó opressor de inimigos, eu não estava alegre quando fui levada embora por Bhishma. Ele me levou à força, tendo derrotado todos os reis, e eu estava chorando o tempo todo. Uma moça inocente como eu sou e afeiçoada a ti, aceita-me, ó Senhor dos Salvas. O abandono por alguém daqueles que são afeiçoados a ele nunca é aprovado nas Escrituras.
Tendo solicitado o filho de Ganga que nunca se retira da batalha, e tendo finalmente obtido sua permissão, eu venho a ti. De fato, Bhishma de braços fortes, ó rei, não me deseja. Foi sabido por mim que sua ação nessa questão foi por causa de seu irmão. Minhas duas irmãs Anvika e Anvalika, que foram sequestradas comigo ao mesmo tempo, ó rei, foram concedidas pelo filho de Ganga ao seu irmão mais novo Vishitravirya. Ó Senhor dos Salvas, eu juro, ó tigre entre homens, por tocar minha própria cabeça, que eu nunca pensei em nenhum outro marido além de ti. Eu, ó grande rei, não venho a ti como alguém que devia estar casada com outro. Eu te digo a verdade, ó Salva, realmente jurando pela minha alma. Aceita-me, ó tu de olhos grandes, a mim, uma donzela que vem a ti por iniciativa própria, que não é noiva de outro, desejosa da tua graça. Embora ela falasse dessa maneira, Salva, no entanto, ó o chefe dos Bharatas, rejeitou aquela filha dos soberanos de Kasi, como uma cobra rejeitando sua pele. De fato, embora aquele rei fosse fervorosamente solicitado com diversas expressões como essas, o Senhor dos Salvas, contudo, ó touro da raça Bharata, não manifestou nenhuma inclinação para aceitar a moça. Então a filha mais velha dos soberanos de Kasi, cheia de raiva, e com seus olhos banhados em lágrimas, disse estas palavras com uma voz sufocada em lágrimas e angústia. Rejeitada, ó rei, por ti, para onde quer que eu possa ir, os virtuosos serão meus protetores, pois a verdade é indestrutível. Foi assim, ó tu da família de Kuru, que o Senhor dos Salvas rejeitou aquela moça que se dirigiu a ele em linguagem como essa e que estava soluçando em aflição tão ternamente. Vai! Vai! Foram as palavras que Salva disse a ela repetidamente. Eu tenho medo de Bhishma, ó tu de quadris formosos, tu és captura de Bhishma. Assim abordada por Salva, desprovido de previdência, aquela moça saiu de sua cidade tristemente e lamentando como uma águia pescadora. Capítulo 177. Anva vai aos ascetas. Bhishma disse. Saindo da cidade, Anva refletiu tristemente desta maneira. Não há no mundo inteiro uma mulher jovem em tal situação miserável como eu. Pai, sem amigos, eu fui rejeitada por Salva também. Eu não posso voltar à cidade que recebeu o nome de Elefante, pois eu fui permitida por Bhishma deixar aquela cidade, expectante de Salva. A quem então eu culparei? A mim mesma. Ou o invencível Bhishma? Ou aquele meu pai tolo que fez arranjos para minha escolha de marido? Talvez isso seja minha própria falha. Porque eu não saltei na frente do carro de Bhishma quando aconteceu aquela batalha violenta, para ir até Salva. Que eu esteja tão atormentada agora, como se privada de minha razão, é o resultado daquela minha omissão. Amaldiçoado seja Bhishma. Amaldiçoado seja meu próprio pai infeliz de mente insensata, que arranjou destreza como meu dote, me mandando sair como se eu fosse uma mulher disposta por um pagamento. Amaldiçoada seja eu mesma. Amaldiçoado seja o próprio rei Salva, e amaldiçoado seja o meu Criador também. Amaldiçoados sejam aqueles por cuja falha tal grande miséria é minha. Os seres humanos sempre sofrem o que está destinado a eles. A causa, no entanto, da minha atual aflição é Bhishma, o filho de Santanu. Eu, portanto, vejo que no momento a minha vingança deve cair sobre ele, ou por austeridades ascéticas ou por batalha, pois ele é a causa da minha dor. Mas qual rei ousaria derrotar Bhishma em batalha? Tendo decidido isso, ela saiu da cidade para ir para um retiro de ascetas de grande alma de atos virtuosos. À noite ela ficou lá, cercada por aqueles ascetas. E aquela dama de sorrisos doces, disse àqueles ascetas, ó Bharata, tudo o que tinha acontecido a ela com os mínimos detalhes, ó poderosamente armado, sobre seu sequestro, e sua rejeição por Salva. Vivia lá naquele retiro um Brahmane eminente de votos rígidos, e seu nome era Saikavatya.
Dotado de mérito ascético de uma ordem elevada, ele era um preceptor das escrituras e dos Aranyakas. E o sábio Saikavatya, de grande mérito ascético, se dirigiu àquela donzela aflita, àquela moça casta que suspirava pesadamente em angústia, e disse: se isso foi assim, ó dama abençoada, o que podem ascetas de grande alma, residindo em seus retiros arborizados e engajados em penitências, fazer? Aquela moça, no entanto, ó rei, respondeu a ele, dizendo: que piedade seja mostrada por mim, eu desejo uma vida nas florestas, tendo renunciado a um mundo. Eu praticarei as mais severas das austeridades ascéticas. Tudo que eu sofro agora é certamente o fruto daqueles pecados que eu cometi por ignorância em minha vida anterior. Eu não ouso voltar para os meus parentes, ó ascetas, rejeitada e triste como estou sabendo que eu fui humilhada por Salva. Vocês que têm purificado os seus pecados, divinos como vocês são, eu desejo que vocês me instruam em penitência ascética. Ó, que piedade seja mostrada por mim. Assim abordado, aquele sábio então consolou a moça por exemplos e fundamentos tirados das escrituras. E a tendo consolado dessa maneira ele prometeu, com os outros brahmanes, fazer o que ela desejava. Capítulo 178. Outravana manda Anva para Rama. Bhishma disse: aqueles ascetas virtuosos então iniciaram suas ocupações usuais, pensando todo o tempo quanto ao que eles deveriam fazer por aquela moça. E alguns entre eles disseram que ela seja levada para a residência de seu pai. E alguns entre eles colocaram seus corações em nos repreender. E alguns pensaram que, se dirigindo ao governante dos Salvas, ele deveria ser solicitado a aceitar a moça. E alguns disseram: não, isso não deve ser feito, pois ela foi rejeitada por ele. E depois que algum tempo tinha passado dessa maneira, aqueles ascetas devotos rígidos mais uma vez disseram a ela: o que, ó dama abençoada, podem ascetas com sentido sob controle fazer? Não te dediques a uma vida nas florestas, renunciando a um mundo. Ó dama abençoada, escuta estas palavras que são benéficas para ti. Parte daqui, abençoada sejas, para a mansão do teu pai. O rei, teu pai, fará o que deve ser feito em seguida. Ó auspiciosa, cercada por todo conforto, tu podes viver lá em felicidade. Tu és uma mulher. No momento, portanto, ó abençoada, tu não tens outro protetor exceto teu pai. Ó tu da cor mais formosa, em relação a uma mulher, ela tem seu pai ou seu marido como protetor. Seu marido é seu protetor quando ela está em circunstâncias confortáveis, mas quando mergulhada em miséria ela tem seu pai como protetor. Uma vida nas florestas é extremamente dolorosa, especialmente para alguém que é delicado. Tu és uma princesa por nascimento, além disso tu és, também, muito delicada, ó dama bela. Ó dama abençoada, há numerosos desconfortos e dificuldades ligados a uma vida em um retiro nas florestas, nenhum dos quais, ó tu da compleição mais formosa, tu terás que suportar na residência do teu pai. Outros ascetas, vendo aquela moça desamparada, disseram a ela: vendo-a-te sozinha nas florestas profundas e solitárias, reis podem te cortejar. Portanto, não coloques teu coração em tal conduta. Ouvindo essas palavras, Anva disse: eu sou incapaz de voltar para a residência do meu pai, na cidade de Kasi, pois sem dúvida eu então serei desrespeitada por todos os meus parentes. Ó ascetas, eu vivi lá, na residência do meu pai, durante a minha infância. Eu não posso, portanto, ir agora para lá onde meu pai está. Protegida pelos ascetas, eu desejo praticar austeridades ascéticas, para que mesmo em minha vida futura essas aflições dolorosas não possam ser minhas. Ó melhores dos ascetas, eu desejo, portanto, praticar austeridades ascéticas. Bhishma continuou: quando aqueles brahmanes estavam pensando assim sobre ela, chegou lá naquela floresta, aquele melhor dos ascetas, o sábio real Outravana.
Então aqueles ascetas reverenciaram o rei com culto, perguntas de boas-vindas e cortesia, um assento, e água. E depois que ele estava sentado e tinha descansado por um tempo, aqueles habitantes da floresta mais uma vez começaram a se dirigir àquela moça na audição daquele sábio real. Ouvindo a história de Anva e do rei de Case, aquele sábio nobre de grande energia ficou muito ansioso. Ouvindo-a falar daquela maneira, e vendo-a angustiada, aquele sábio real de austeridades rígidas, outra Vaana de grande alma, ficou cheio de compaixão. Então, ó Senhor, aquele avô materno dela, se ergueu com o corpo trêmulo e fazendo aquela moça sentar-se em seu colo começou a confortá-la. Ele então perguntou a ela em detalhes acerca daquela sua aflição desde o início. E ela, por isso, explicou a ele minuciosamente tudo o que tinha acontecido. Ouvindo tudo que ela disse, o sábio real ficou cheio de compaixão e dor. E aquele grande sábio decidiu o que ela faria. Tremendo de agitação, ele se dirigiu à moça aflita mergulhada em infortúnio, dizendo: não voltes para a residência do teu pai, ó moça abençoada. Eu sou o pai da tua mãe. Eu dissiparei a tua dor. Confia em mim, ó filha. Grande, de fato, deve ser a tua aflição, porque tu estás muito emaciada. Por meu conselho, vai até o asceta Rama, o filho de Jamadagni. Rama dissipará essa tua grande aflição e dor. Ele matará Bhishma em batalha se o último não obedecer à sua ordem. Vai, portanto, até aquele principal da linhagem de Brigu que parece o próprio fogo do Yuga em energia. Aquele grande asceta te colocará novamente no caminho correto. Ouvindo isso, aquela donzela, derramando lágrimas todo o tempo, saudou seu avô materno, outra Vaana, com uma inclinação de sua cabeça e se dirigiu a ele, dizendo: eu irei por tua ordem. Mas eu conseguirei ver aquele senhor venerável célebre pelo mundo. Como ele dissipará esta minha aflição pungente? E como eu irei até aquele descendente de Brigu? Eu desejo saber tudo isso. Outra Vaana disse: ó donzela abençoada, tu verás o filho de Jamadagni, Rama, que é devotado à verdade e dotado de grande poder, e engajado em penitências austeras na grande floresta. Rama sempre mora naquela principal das montanhas chamada Mahendra. Muitos rishis, versados nos Vedas, e muitos Gandharvas e Apsaras também moram lá. Vai, abençoada sejas, e dize a ele estas palavras minhas. Tendo saudado com tua cabeça inclinada aquele sábio de votos rígidos, e grande mérito ascético. Dize a ele também, ó moça abençoada, tudo que tu procuras. Se tu me mencionares, Rama fará tudo por ti, pois Rama, o filho heróico de Jamadagni, aquele principal de todos os manejadores de armas, é um amigo meu muito satisfeito comigo, e sempre me deseja bem. E enquanto o rei Otravaana estava dizendo tudo isso para aquela moça, apareceu lá Kritavrana, um companheiro querido de Rama. E na sua chegada aqueles munis a centenas, e o rei Srijaya Otravaana, velhos em idade, ficaram todos de pé. E aqueles habitantes da floresta, se reunindo, fizeram a ele todos os ritos de hospitalidade. E eles todos tomaram seus assentos o circundando. E cheios, ó monarca, de satisfação e alegria, eles então iniciaram vários assuntos de conversa agradáveis, louváveis e encantadores. E depois que sua conversa tinha acabado, aquele sábio real, outra Vaana de grande alma, questionou a Kritavrana acerca de Rama, aquele principal dos grandes sábios, dizendo: ó tu de braços poderosos, onde, ó Kritavrana, aquele mais importante dos conhecedores dos Vedas, ou seja, o filho de Jamadagni de grande bravura, pode ser visto? A Kritavrana respondeu a ele dizendo: ó Senhor, Rama sempre fala de ti, ó rei, dizendo: aquele sábio real dos Srinjaias é meu amigo querido, eu acredito que Rama estará aqui amanhã de manhã. Tu verás aqui mesmo quando ele chegar para te ver. Em relação a esta moça, porque, ó sábio real, ela veio para a floresta. De quem é ela, e o que ela é para ti? Eu desejo saber tudo isso.
Outra Vaana disse: a filha favorita dos soberanos de Kazi, ela é, ó o Senhor, filha da minha filha. Filha mais velha do rei de Kazi, ela é conhecida pelo nome de Anva. Junto com suas duas irmãs mais novas, ó o impecável, ela estava no meio de suas cerimônias de Svayamvara. Os nomes de suas duas irmãs mais jovens são Anvika e Anvalika, autodotado de riqueza de ascetismo. Todos os reis kshatriya da terra estavam reunidos na cidade de Kazi. E, ó o rishi regenerado, grandes festividades estavam acontecendo lá por causa da escolha própria daquelas donzelas. No meio dessas, o filho de Santanu, Bhishma, de coragem imensa, desconsiderando todos os reis, sequestrou as moças. Derrotando todos os monarcas, o príncipe Bhishma de alma pura da família de Bharata então alcançou Hastinapura, e relatando tudo para Satyavati ordenou que o casamento de seu irmão Vishitravirya se realizasse com as moças que ele tinha trazido. Vendo concluídos os arranjos para aquelas núpcias, esta donzela, ó touro entre Brahmanes, então se dirigiu ao filho de Ganga na presença de seus ministros e disse: eu, ó herói, dentro do meu coração escolhi o Senhor dos Salvas para ser meu marido. Como tu és familiarizado com a moralidade, não cabe a ti me entregar para teu irmão, cujo coração está entregue para outro. Ouvindo essas palavras dela, Bhishma se aconselhou com seus ministros. Deliberando sobre o assunto ele, finalmente, com o consentimento de Satyavati, dispensou esta donzela. Permitida assim por Bhishma, esta moça se dirigiu alegremente até Salva, o senhor de Sauba, e se aproximando dele disse: eu fui dispensada por Bhishma. Cuida para que eu não me desvie da virtude. Em meu coração, eu escolhi a ti como meu marido, ó touro entre reis. Salva, no entanto, a rejeitou, suspeitando da pureza de seu comportamento. Ela mesma veio para estas florestas sagradas, para ascetismo, estando ardentemente inclinada a se dedicar a penitências ascéticas. Ela foi reconhecida por mim a partir do relato que ela deu de sua ascendência. Em relação à sua tristeza, Bhishma é considerado por ela como sua origem. Depois que outra Vaana tinha parado, a própria Anva disse: ó o santo, é assim mesmo como este senhor da terra, este criador do corpo da minha mãe, outra Vaana da linhagem Srijaya, disse: eu não posso ousar voltar para minha própria cidade, ó tu que és dotado de riqueza de ascetismo, por vergonha e medo da ignomínia, ó o grande Muni. No momento, ó o santo, esta mesma é a minha determinação, isto é, que será meu maior dever aquilo que o santo Rama, ó o melhor dos Brahmanes, puder indicar para mim.